Boa noite, está começando agora o Band Cidade. E na edição de hoje você confere. Polícia salva mulher sequestrada por facção criminosa. A vítima já havia até cavado a própria cova. Conheça o programa que oferece subsídio na compra de motocicleta para trabalhadores que utilizam esse veículo. Eleições 2026. PSDB e progressistas oficializam seus candidatos ao governo do estado. E mais, você sabe o que faz um senador e um presidente? Conheça as atribuições de cada cargo eletivo que concorre nas eleições deste ano. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no Band Cidade. O programa Move Brasil, uma iniciativa do governo federal, propõe ajudar profissionais que usam a motocicleta como ferramenta de trabalho. O financiamento facilitado já contemplou entregadores e motoboys no Piauí. O Move Brasil é destinado a entregadores, motoboys, mototaxistas e outros profissionais que utilizam a motocicleta como instrumento de trabalho. A iniciativa oferece condições especiais de financiamento, desde que o trabalhador atenda aos critérios estabelecidos pelo programa. Finalmente consegui um programa, né, que pode beneficiar tanto os motorubers, os motoboys. Então, eu creio que como vai ser um programa beneficiário, né, eu acho que precisa de algo a mais, né? Não vai ser dado assim de graça, né? E depois eu fui atrás, né, do site, fiz o cadastro e fui lá na concessionária. Só que no dia que eu fui, foi adiado, né? Foi adiado para o dia 27/7. E depois daí a moça mandou mensagem dia 27 dizendo que foi aprovado. Para milhares de trabalhadores, a motocicleta é a principal fonte de renda. Mas renovar a frota ainda continua sendo um desafio para muitos. Com a oferta de crédito facilitado, a expectativa é tornar esse processo mais acessível para todos. Primeiramente, o cliente tem que fazer o cadastro lá no Gov. Ele fazendo esse cadastro, lá tem alguns critérios, que são quantidade de corridas, até 100 corridas, o tempo que ele está no aplicativo. Ele batendo esses critérios, ele fica aprovado. Mediante essa aprovação do Gov, ele vem até a nossa concessionária e a gente faz a avaliação pelo banco e amarra. Para participar, o profissional precisa comprovar tempo mínimo de atuação na atividade. No caso de entregadores por aplicativo, por exemplo, é necessário estar cadastrado há pelo menos 6 meses e ter realizado no mínimo 100 corridas ou entregas. Desde o lançamento, o Move Brasil já vem movimentando as concessionárias. O interesse pelo financiamento tem crescido entre os profissionais que utilizam a motocicleta como ferramenta de trabalho e buscam renovar a frota com condições mais acessíveis. A procura está bastante alta, graças a Deus. Desde o primeiro dia a gente já tem vendido bastante. Os clientes estão procurando pela facilidade. E também tem a taxa de juros, é 0,97. Então é uma taxa assim excepcional. Para muitos trabalhadores, a motocicleta é resultado de muito esforço. E quando esse objetivo finalmente é alcançado, a conquista vai além de um bem material. Ela simboliza a possibilidade de crescer e colher os frutos do próprio trabalho. Sempre batalhar todos os dias. Então, tal que eu tenho 3 empregos, né, para falar disso. Sou motoboy, sou promotor, de vez em quando, no final de semana, eu cuido de brinquedos para criança na praça, né? Então é muito importante ter esse esforço, né? Esse esforço, porque uma hora você vai colher aquilo que você está plantando. E uma mulher que havia sido sequestrada por integrantes de uma organização criminosa foi resgatada pela polícia militar na zona norte de Teresina nesse fim de semana. Segundo a polícia, ela foi levada para uma área de mata e obrigada a cavar a própria cova. Mais informações com Gabriela Zanin. A ação foi realizada após as autoridades receberem informações sobre o sequestro da vítima, ocorrido na Vila São Francisco, no bairro Mocambinho. De acordo com informações da Polícia Militar, a mulher havia sido levada para a Vila Risoleta Neves. Durante as diligências, as equipes localizaram às margens do rio Poti uma cova com uma cadeira, pedaços de arame, fios elétricos e pedaços de madeira. Segundo a polícia, o local seria utilizado para executar a vítima.
Na sequência da operação, com apoio do irmão da mulher e de uma amiga, os policiais conseguiram localizá-la com vida na Vila Cristina, para onde ela havia sido levada e depois abandonada pelos criminosos. Os envolvidos na ocorrência foram encaminhados à central de flagrantes e o caso segue sob investigação para identificar os outros envolvidos no crime. E agora é hora do giro policial. Vamos acompanhar as principais ocorrências registradas nas últimas horas. Uma mulher trans foi assassinada a tiros no bairro Pedra Mole, na zona leste de Teresina. A vítima foi identificada como Tabata Lavigne. Segundo a polícia militar, ela caminhava por uma rua quando passou a ser seguida por um carro. Os ocupantes do veículo efetuaram vários disparos. Tabata morreu no local, antes da chegada do socorro. A perícia e o IML foram acionados para os procedimentos legais. O crime segue sendo investigado pela Polícia Civil. Um homem foi preso em flagrante suspeito de estupro em corrente, no sul do Piauí. O crime teria ocorrido na localidade de Corujas, na zona rural do município. A vítima foi encontrada em estado de forte abalo emocional. Segundo a Polícia Civil, ela relatou dores na região íntima. Durante o atendimento, a mulher desmaiou 2 vezes. O SAMU foi acionado e encaminhou a vítima ao Hospital Regional de Corrente. O suspeito foi localizado em uma área de mata a cerca de 1 quilômetro do local do crime. Ao perceber a presença da polícia, ele tentou fugir e resistiu à prisão. Durante a ação, um policial militar ficou ferido. O caso segue sob investigação da Polícia Civil do Piauí. E veja depois do intervalo. Convenções partidárias continuam movimentando a política no Piauí. A gente volta já. De volta com o Band Cidade, o prazo para o encerramento das convenções partidárias está chegando ao fim. E esse fim de semana foi a vez de partidos como PL, Progressistas, União Brasil e PSDB confirmarem seus candidatos. Mais informações sobre esse assunto, eu falo agora com o Júnior Santos, direto da redação. Boa noite, Carliette Nunes, boa noite a todo mundo que acompanha o Band Cidade. Mais uma vez trazendo aqui nesse programa as principais informações e movimentações da política. E olha, esse final de semana foi bastante movimentado no que diz respeito à realização de convenções partidárias. Já começou logo no sábado de manhã com a realização da convenção partidária do PL na sede do partido, na zona leste de Teresina. Estiveram presentes lá, além do presidente estadual da sigla e candidato ao Senado, Tiago Junqueira, e Jâmia Junqueira, que é a primeira suplente do Senado, lideranças dessa coalizão, dessa aliança, dessa coligação do PL com progressistas, né? Como o caso do senador Ciro Nogueira e também do candidato ao governo do estado, Joel Rodrigues, também pelo Progressistas. Eles estiveram lá prestigiando esse evento que movimentou as lideranças e convencionais e apoiadores do PL aqui em Teresina, e o Miguel Mendes esteve por lá, fez uma reportagem, vamos acompanhar aí mais informações dessa convenção. O PL fez a sua convenção e reuniu os seus pré-candidatos e convocou os seus eleitores para eleger os seus representantes. O verde e o amarelo e o hino nacional foram destacados. Todos em torno de um só objetivo. Um dia muito especial, a gente está bem feliz recebendo aqui. A gente resolveu fazer a convenção na nossa própria sede, na nossa própria Casa Verde e Amarela, reunindo patriotas, realmente todos que estão aqui são patriotas, voluntários, de forma bem orgânica, uma festa bem bonita. Um momento em que os pré-candidatos se lançam em busca de fortalecer as eleições deste ano e, claro, buscar uma vaga. Já o senador Ciro Nogueira também marcou presença e falou desse momento de apoiar Tiago Junqueira e esse novo momento no Piauí. Vimos aqui para trazer o nosso apoio a esse piauiense que escolheu o Piauí para trabalhar, para servir. E pode ter certeza que vai contar com minha dedicação, meu apoio, para que ele possa ir para o Senado junto ao meu lado, que o Piauí seria outro se eu tivesse outro senador que a gente pudesse trabalhar juntos.
Joel Rodrigues, que é pré-candidato ao governo do estado, também ressaltou a importância da mudança no estado do Piauí e as opções que o eleitor tem que fazer, com muita responsabilidade. Momento de alegria. Tenho colocado sempre. A gente tem um estado que não funciona de verdade. A gente tem um estado que muitas promessas, as entregas não chegam, principalmente o básico para a população. E esse é o momento, não é o momento de uma pessoa, não é o momento de um partido, é o momento de unir todos aqueles, independente de ideologia, independente de partido, tem a missão maior de devolver esse estado, de devolver o governo ao povo do Piauí. E a gente está aqui muito feliz. O PL se lançou para disputar as eleições do Piauí com todos os seus candidatos e parceiros. Pela parte da tarde, já chegando à noite, aconteceu a tão esperada convenção partidária da União Progressista e dos partidos que fazem parte desse grande bloco de oposição, né, marchando já no primeiro turno, nessa campanha liderada por Ciro Nogueira, candidato à reeleição ao Senado, e Joel Rodrigues. O evento aconteceu ali no Clube dos 100, no bairro Parque Piauí, na zona sul de Teresina, muitos apoiadores convencionais presentes por lá, e nós estivemos lá acompanhando essa movimentação, ouvimos as principais lideranças, você acompanha a fala delas a partir de agora. Sem máquina, sem utilizar essa estrutura absurda desse governo, que só quer governar para poucos, e o Piauí quer assumir agora o comando do nosso estado. E foi procurar o filho do carroceiro, um homem competente, um grande gestor, para mudar a realidade do nosso estado, um homem que sentiu na pele todas as aflições do povo do Piauí. E eu tenho muito orgulho de estar a seu lado. Minha sensibilidade, que é o diferencial, conhecer bem a realidade do povo do Piauí, apresentando. Nossa grande missão é essa: atitude, coragem, a esperança, sair da zona de conforto, mostrar para os piauienses que eu venho da base, pela história de vida, você é municipalista, eu sido vereador, prefeito, deputado estadual, por entender que os problemas eles estão no município, que é onde as pessoas moram. É o grande diferencial. Tem uma virtude que poucos têm, que é a sensibilidade, mas a experiência de quem administrou a 5ª maior cidade desse estado por 4 vezes, que conheço de gestão, que sei que quando você assume uma missão como homem público, um mandato, você não é nada mais do que um empregado do povo. E aí você tem que empregar o povo que é do povo. Eu sou Júnior Santos, direto da redação, essas foram as informações, Carliette. E direto de Brasília, vamos falar com o nosso correspondente Napoleão de Castro. Boa noite, Napoleão. Alô, você, cumprimentar o nosso telespectador e abraçar todos da nossa equipe nesta noite. A gente volta de Brasília com as informações, os bastidores, o acompanhamento, os temas relevantes para o nosso estado com a equipe Band aqui direto da capital brasileira. Com apenas 2 janelas de votações previstas antes das eleições de outubro, o Congresso retoma oficialmente as atividades diante de uma extensa fila de propostas. O fim da escala 6x1, a PEC da Segurança Pública, a autonomia financeira do Banco Central, o novo teto do microempreendedor individual MEI e o marco legal da inteligência artificial estão entre as matérias de maior repercussão. Câmara e Senado, no entanto, só deverão concentrar as deliberações nos dias 10 a 14 de agosto e 31 de agosto a 3 de setembro. O calendário coincidente foi acertado pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, e do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, com o objetivo de facilitar a tramitação das propostas entre as duas casas. Sessões adicionais poderão ser convocadas conforme a urgência. Fora desses períodos, a tendência é de redução do quórum de parlamentares em Brasília até o dia 4 de outubro, primeiro turno das eleições no país. Então aí as informações dos bastidores, as notícias desta noite de Brasília. Para o Band Cidade, Napoleão de Castro. E as eleições de 2026 movimentam bastante o cenário político em todo o país. Na hora de votar, conhecer as atribuições de cada candidato faz toda a diferença.
Afinal, governadores, deputados, senadores e presidentes têm funções distintas e responsabilidades específicas. Veja na reportagem de Lucas Klisman, você vai conhecer agora o papel de cada representante e entender por que essas informações são essenciais para uma escolha consciente nas urnas. A cada eleição, milhões de brasileiros escolhem quem vai representar a população nos próximos anos. Mas antes de apertar a tecla confirma na urna, é preciso entender o papel de cada representante. Saber essa diferença ajuda o eleitor a fazer uma escolha mais consciente. Nas eleições deste ano, o eleitor volta às urnas para escolher o governador, deputado estadual, deputado federal, 2 senadores e o presidente da República. A eleição não serve apenas para escolher quem vai governar. Ela também define quem vai criar leis e fiscalizar o dinheiro público. Cada cargo tem uma responsabilidade diferente. E entender essas funções é essencial para acompanhar o trabalho desses representantes depois da eleição. Basicamente, o futuro do Estado, o futuro do país, estão nas mãos dos nossos representantes. O nosso processo eleitoral passa por um processo de democracia representativa, não tem como todo mundo participar do processo, então o povo elege seus representantes. E essas pessoas representam o povo, por isso que eles têm que obrigatoriamente defender os interesses de quem eles representam. No Estado, quem ocupa o cargo mais alto do Poder Executivo é o governador. É ele quem administra o governo, define prioridades, executa o orçamento estadual e coordena áreas como saúde, educação, segurança pública e infraestrutura. É daqui, do Palácio de Karnak, que são tomadas as decisões que impactam diretamente a vida dos piauienses. Mas o governador não governa sozinho. Muitas dessas ações dependem da aprovação dos deputados estaduais. Já o deputado federal trabalha em Brasília. Ele cria leis que valem para todo o país, participa da aprovação do orçamento da União e fiscaliza o presidente da República. O senador também representa o Estado em Brasília, mas exerce um papel diferente. Cada estado brasileiro tem 3 senadores. Como o mandato dura 8 anos, as eleições são alternadas. Em uma eleição, é renovada uma vaga. Na seguinte, 2 vagas. No Piauí, os atuais representantes do Senado são Marcelo Castro, do MDB, Ciro Nogueira, do Progressistas, e Wellington Dias, do PT. Atualmente licenciado para exercer o cargo de ministro, quem ocupa a vaga é a suplente Jussara Lima, do PSD. O Senado também propõe lei, o Senado também fiscaliza e, acima de tudo, o Senado é uma casa revisora. A outra diferença é o Senado quem aprova ou reprova indicações para o Supremo Tribunal Federal enviadas pelo Executivo, né? O Senado também participa de CPIs, o Senado fiscaliza o estadual, o Senado autoriza empréstimos. Por isso que para você ser senador você tem que ter acima de 30 anos de idade, tem que ter mais maturidade, tem que ter certa experiência, eleger 2/3 dos representantes do Senado. Então, se você não está satisfeito, é hora de mudar o Senado. Já o presidente da República é o chefe do Poder Executivo Federal. É ele que administra o país, coordena os ministérios, propõe políticas públicas nacionais e representa o Brasil nas relações internacionais. É no momento da eleição que o cidadão também avalia os políticos que já possuem mandato. Por isso que o voto é tão importante. É o teste de fogo desse político para dizer assim, você representou bem o povo, você continua. Você não representou bem o povo, você deve sair. É para isso que deve ser a eleição e é pensando nisso que as pessoas devem votar ou escolher os seus representantes. Escolher representantes que realmente consigam defender os interesses da população e da sociedade. E o primeiro debate com os candidatos ao governo do Piauí vai acontecer aqui na Band, dia 9 de agosto, mantendo a tradição de iniciar debates políticos na televisão.
Os debates da Band são fundamentais para o calendário eleitoral. A Band Piauí convida para o primeiro debate com os candidatos ao governo do Piauí, que ocorrerá no próximo dia 9 de agosto, a partir das 20 horas, com transmissão ao vivo na TV aberta e YouTube e pela Rádio Teresina FM na 91.9. Esse é o nosso compromisso com você. É a Band Piauí nas eleições 2026. Olho no voto, olho na Band. E veja no próximo bloco o balanço da Operação Férias nas rodovias federais do Piauí. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o Band Cidade e mais de 428 mil casais se divorciaram no Brasil no ano de 2024. Quando há filhos, a separação exige diálogo e responsabilidade. E a mediação familiar pode ajudar os pais a protegerem as crianças dos conflitos. Em 2024, foram quase 500 mil de pessoas que optaram pelo divórcio. Um número enorme de pessoas que optam pelo casamento. Muitas vezes, na saída, cada dia mais cresce o número de divórcio. Os motivos são vários. As pessoas não entendem, não compreendem o outro, não entendem uma comunicação assertiva, não aceitam serem contrariados e falta um pouco da sensibilidade de saber que quem opta para viver numa relação familiar, opta também e toma a decisão de viver compartilhadamente. O divórcio, quando ele acontece, ele afeta diretamente os envolvidos. Aqueles que optaram pelo casamento e hoje estão com a decisão do divórcio, eles terminam vivendo o que a gente chama de um conflito epicentro, o conflito central. Mas esse conflito central produz várias outras consequências e envolve outras pessoas que nós chamamos de conflitos episódios. As outras pessoas que nós estamos chamando aqui são exatamente os filhos. Muitos filhos, crianças e adolescentes não percebem a gravidade da situação e muitas vezes o problema parece ser maior do que eles. Dor, ansiedade, angústia, medo, termina sendo algo que contagia aquele adolescente, aquela criança que não entende a dificuldade. E muitos pais não entendem que qualquer agressão violenta de um contra o outro vai afetar diretamente os filhos. Basta nós lembrarmos o seguinte: se uma das pessoas que eu mais amo é o meu pai, é a minha mãe, e se eles estão sofrendo ou sendo afetados, isso também vai reverberar em mim. E esse sofrimento, muitas vezes, não permite que pela idade, pela capacidade técnica, pelo conhecimento, as pessoas não conseguem entender direito as vazantes de soluções. E os problemas são vários. Adolescentes intimidados, adolescentes enclausurados, adolescentes que vivem exatamente dentro dos seus quartos. Não aprenderam a conviver, não aprenderam a entender o outro. E, acima de tudo, e não menos importante, ser contrariado. O divórcio, muitas vezes, ele provoca rachaduras enormes, mas ela também pode ser solucionada quando você tem um diálogo afetivo, quando você tem uma explicação real e quando a família participa de todo o processo, respeitando não só os envolvidos, mas aqueles que estão diretamente interessados. O divórcio afeta, muitas vezes, aquele avô que está no interior, mas que gostava tanto do casal. E quando toma conhecimento de que eles decidiram romper a relação, o sofrimento também chega lá. Por isso, antes de tomarmos uma decisão de sairmos de uma relação familiar, é importante discutirmos a maturidade da decisão e entender que os outros são diretamente envolvidos. Eu sou Alexander Mendes e é um prazer compartilhar experiências de convivências sociais com você. E a Polícia Rodoviária Federal encerrou neste domingo a Operação Férias Escolares, com um balanço de mais de 2.700 infrações registradas nas rodovias que cortam Piauí. Mas a boa notícia é que houve redução na quantidade de óbitos. Mais informações com Gabriele Zanin. Para falar mais sobre os resultados dessa operação, vamos conversar agora com o inspetor da PRF, Enes Alexandre. Enes, qual é o resultado dessa operação? Bom, tivemos um reforço na fiscalização devido ao período de férias que iniciou-se
no dia 17 do mês passado e encerrou-se no último domingo, dia 2. Nesse período, foram mais de 6.600 pessoas fiscalizadas, mais de 5.700 veículos abordados e fiscalizados e mais de 4.950 testes de etilômetro, o popular bafômetro. Nesse período, registramos 86 acidentes, dos quais 38 são considerados acidentes graves, que deixaram 88 pessoas feridas e, infelizmente, registramos 8 mortes nesse período. Durante essa operação, realizamos mais de 2.700 autos de infração, o que nos chama a atenção que desses autos, mais de 470 são referentes ao não uso do capacete pelo condutor ou passageiro de motocicleta. Na esfera de apreensões, apreendemos 140 metros cúbicos de madeira ilegal e também apreendemos cerca de 273 quilos de entorpecentes. No último domingo, em Picos, foram 52 quilos de cocaína e 221,5 quilos de skunk, a super maconha. Nesse período também recuperamos 10 veículos. Olha, a gente vê que nos nossos acidentes, a malha viária no Piauí é uma malha relativamente em boas condições, né? A maioria dos acidentes são ocasionados, infelizmente, por falha humana, imprudência, imperícia, né? O comportamento humano tem sido primordial nos acidentes em que nós atendemos. Então a gente faz aqui o apelo para as pessoas dirigirem com cuidado, respeitando a legislação de trânsito, respeitando os limites de velocidade e, principalmente, evitando a questão da ultrapassagem em local indevido, que geram acidentes muito graves, geralmente com mortes, porque uma colisão frontal, geralmente na BR a velocidade é muito elevada, então acaba ocasionando acidentes muito feios. Então a gente pede essa colaboração das pessoas. E o Band Cidade desta segunda-feira fica por aqui. A você uma boa noite, fique agora com o Jornal da Band e até amanhã.